E aí, pessoal? Bom, vamos dar um segmento aqui na nossa discussão sobre o primeiro ciclo econômico que o Brasil teve durante esse período colonial, né? Bom, vamos retomar um pouquinho, né? O Brasil estava numa fase de trazer novos colonizadores para essa terra. A coroa ela não tinha condições de investir. Então, o que ela fez? Ela doou as terras brasileiras para os donatários, né? Para os cidadãos portugueses, né? Que tinham condições de vir e explorar a terra, iniciar um povoamento desse novo mundo, né, que eles já tinham conquistado, estavam com medo de invasões, de contrabandos que estavam acontecendo no litoral, na costa, né, do nosso país. E, bom, durante esse período, Portugal ele já tinha tido uma experiência no comércio no comércio e no cultivo, né, de cana-de-açúcar, principalmente porque na região da costa africana eles tiveram essa oportunidade, né, também de vislumbrar um território que tinha a condição climática, né, geográfica de solo para criar esse tipo de cultura agrícola. E aí, quando eles vieram para o Brasil, junto com Martim Afonso, né, lá em 32, eles já vão iniciar uma prospecção de uma economia de cana-de-açúcar, né, de um ciclo açucareiro. Então, obviamente, né, vamos dar uma olhada aqui no nosso slide, a gente vai pensar, então, que existiam fatores favoráveis para a coroa portuguesa e também para os donatários, também para as pessoas que estavam colonizando as terras aqui do Brasil, estavam ocupando as capitanias, né? Bom, tinha os fatores favoráveis que era do clima, a questão da experiência e também o alto valor no mercado europeu. Como a gente estava tendo um problema, né? A coroa portuguesa estava tendo um problema no comércio oriental, eles falaram, a gente precisa buscar mais coisas, né? Criou-se uma concorrência, eles não estavam conseguindo competir com a concorrência, o declínio desse comércio estava em avanço, né? Estava avançando bastante. Então, eles, obviamente, que precisaram explorar novos tipos de comércio, né? Começar uma nova estratégia comercial. E quando, obviamente, eles chegam no Brasil e percebem que aqui existe o mesmo clima, existem as mesmas condições que eles já tinham experimentado lá na África, continente africano, eles vão falar, vamos iniciar aqui. Obviamente, a economia, né, que a gente fala que é uma economia de exportação, ela não foi única. Para as pessoas também poderem sobreviver aqui no Brasil, se iniciou-se um tipo secundário de economia, né, que foi a agricultura de subsistência e a pecuária. Como eles vão estar presenciando um território geográfico com novas condições climáticas, para eles vai ser muito fácil desenvolver novas produções aqui de subsistência para se manterem, para esses novos vilarejos que vão começar a surgir durante esse período de 32 para frente, né, por conta da proposta de colonização do Brasil. Eles vão precisar se manter de alguma forma aqui. Então, se inicia uma economia secundária também, que é de agricultura, subsistência e de pecuária, né? Bom, nesse momento, a gente vai ter que entender o quê? Dentro do engenho, os engenhos, na verdade, eram os grandes latifúndios que eram os locais de produção dessa economia açucareira. Primeiro, no engenho, o que vai ter dentro dele? A Casa Grande, que vai ser o local onde os senhores, né, vão se abrigar junto com as famílias, junto com seus filhos, suas mulheres, e obviamente essa Casa Grande, ela era dotada de uma certa imposição, ela era grande, rica, né? Assim, era uma coisa majestosa, né, para esse momento aqui de colonização. Então,
ela era o local onde o senhor senhor de escravos, né? Vamos deixar já esse nome, né? Onde esses senhores, donos de grandes riquezas, donos do engenho, iam se abrigar com suas famílias. A capela, obviamente, porque a gente lembra que lá na última aula, na nossa primeira aula, a gente conversou do quanto que a gente tem a influência da igreja nesse período de colonização, né? Porque eles veem também vários tipos de vantagens em vir para o Brasil, porque aqui existia um povo que precisava ser catolizado, né? Catequizado, precisavam chegar a Cristo, precisavam então se redimir de seus pecados, né? Então a igreja ela vai ser uma instituição muito forte desde o início da colonização portuguesa aqui no Brasil e até o final, e até os dias de hoje, né? A igreja cristã, ela é uma herança que a gente conversou lá, que é romana, né? Mas que ainda assim, apesar do passar dos séculos, ainda é uma instituição muito forte. A gente vai ter a senzala, que vai ser o local onde os escravos vão ser mantidos, né? Não tem uma palavra mais aceitável para se dizer, mas vai ser um local onde os escravos vão se abrigar, eles vão, enfim, habitar. Era de fato não. Geralmente as senzalas elas eram construídas na parte de baixo das casas grandes, ou também elas tinham a possibilidade de ser construídas em um local um pouco mais separado, né, da casa grande. Então, porque os colonos queriam deixar, né, um espaço ali mais requintado, mais bonito, né? E eles deixavam longe. Porém, a gente também tem os casos onde existem embaixo da casa grande a senzala. Bom, só para dar um exemplo para vocês, a Ilha Grande, aqui do Brasil, ela fica localizada na região de Búzios, né? Se eu não me engano, região de Búzios, no Rio de Janeiro. Bom, se eu não me engano, é isso mesmo. Ali, quando você anda pelaquela ilha, a Ilha Grande, você consegue ver casas, igrejas completamente bem conservado, sabe? Apesar do contato com o mar, né? Apesar do contato com a erosão da maresia ali, né, dos vários anos que já se passaram, você tem exemplos muito bons. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem interessante vocês verem quais lugares aqui do Brasil ainda guardam essas construções históricas, né, de engenhos, da senzala, até mesmo da fábrica de açúcar, que ela se localizava dentro do latifúndio, que significa grande, uma terra muito vasta, né, muito grande, que era de propriedade dos senhores, dos colonizadores, né, dos senhores de engenho. E, bom, os canaviais, né? Os canaviais era de fato onde existia a plantação de cana-de-açúcar. Bom, e por último, só as casas de alguns trabalhadores livres, porque, obviamente, não vão ser só escravos e senhores que vão habitar esse território, esses grandes engenhos. Vão existir também pessoas especializadas, mão de obra especializada, e muitas vezes mão de obra paga, né, assalariada para trabalhar dentro desses engenhos, porque a produção de açúcar ela começa a ser ela começa a ser muito vantajosa para a coroa, né, para os próprios colonos. Então, ali vão existir casas também desses trabalhadores livres que vão habitar também o Brasil, que vão ser importantes para esse ciclo de açúcar, para a economia açucareira. E, bom, como eu estava falando, os engenhos eles vão ser uma espécie de grandes territórios que eles vão ter estruturas, né? Então, dentro dos engenhos, a fábrica de açúcar,
que eu resumi em fábrica de açúcar, na verdade, ela é uma sistematização de vários processos que o açúcar, que a cana-de-açúcar tem que passar, e ela passa aqui mesmo no Brasil para ser exportada para fora. Nesse período a gente viu, né, que o açúcar ele era uma especiaria muito importante, né? Ela era muito valiosa. E por quê? Quando a gente para pensar muito bem nesse período, nesse momento histórico, né, nesse século que eles estavam vivendo, né, que é um século XVI, século XVII, não existia refrigeração da comida, não existia uma possibilidade de tornar a comida, de armazenar a comida. Muitas vezes as comidas elas estragavam, então as especiarias, que nem a gente conversou antes, as especiarias elas são produtos muito importantes para suprir, né, para tirar esse gosto amargo, azedo que as comidas acabavam ficando, né? Que os produtos que acabavam ficando. E o açúcar, ele é um desses produtos que vão ser muito importantes para servir de tempero, né? Para as bebidas que já existiam, para produção de outros tipos de produtos. Enfim, o açúcar, de fato, essa colonização visando uma economia açucareira, né, baseada na mão de obra escrava também, ela foi muito importante para Portugal durante esse período, porque foi uma forma de se reerguer, né? Já que eles estavam vindo de um declínio de comércio muito grande com o Oriente. Bom, eu coloquei a mão de obra, mas já esclarecemos várias vezes, né, durante a aula, que a gente vai ter os trabalhadores livres, que são essas pessoas mais especializadas, né, no tratamento do açúcar, da produção do açúcar. Vamos ter os índios também escravizados, que eu coloquei como interesse local porque não custava, né, não custava aos colonos sequestrarem ou simplesmente se apropriarem de tribos e catequizarem e explorarem e, enfim, colonizarem, né, as mentes desses índios. Então, para os portugueses, localmente, ter essa mão de obra era muito interessante, ela era muito vantajosa. Assim como também os negros africanos, que posteriormente eles vão ser trazidos do continente africano e de diversas localidades do continente africano. Por isso que é sempre muito importante a gente não pensar que quem chegou no Brasil a partir do tráfico negreiro não foram pessoas que dividiam os mesmos valores, ou as mesmas crenças, ou as mesmas culturas. Eram pessoas, né, eram indivíduos, eram seres humanos que eram tratados como mercadoria, e para aquele momento era um comércio, era uma mercadoria comercial muito vantajosa, né, que inclusive posteriormente, até depois de 49, que a gente vai ter a instalação do governo geral, que é o assunto da nossa próxima aula, vai se iniciar então um processo de comércio, né, de escravos, que vai ser muito vantajoso para a coroa portuguesa, muito triste para a nossa história, porém muito vantajoso para aquela época e a mentalidade colonizadora que as pessoas tinham naquela época. E por que eu toquei nesse assunto? Porque, inevitavelmente, quando a gente simplesmente define que por conta da cor da pele ou por conta da raça de uma pessoa, ela faz parte culturalmente de outros grupos, ela pertence a um grupo muito maior, ou a gente não consegue enxergar essa diferença entre grupos, obviamente a gente vai desencadear uma série de rebeliões, uma série de confrontos entre esses próprios negros africanos que são trazidos, porque eles não pertenciam muitas vezes às mesmas culturas. Às vezes eram trazidas dois tipos de povos, né,
uma quantidade aí, não sei quanto, não vou quantificar, mas era trazido na próprio navio negreiro 2 povos que eram inimigos. Então, assim, o que Portugal fez durante esse período de colonização, e obviamente trataremos desse período de colonização visando a escravidão de uma forma muito mais específica em uma próxima aula, mas só para a gente trabalhar isso agora, né? Porque é importante, porque eu escrevi aqui para vocês. Nos engenhos açucareiros, 80% dos trabalhadores eram escravos. Então, assim, é um número, é uma quantidade muito absurda, né? É uma parte da história muito triste, não só para nós que hoje temos as consequências no nosso dia a dia, mas também bom, temos as consequências porque está agora na nossa história, né? Isso faz parte do nosso contexto histórico, né? É uma marca muito triste, mas assim também como é muito prejudicial para nós, enquanto formação de uma nação, né, posterior a essa colonização, também é muito prejudicial para a África, que foram retirados de lá povos e povos e povos e famílias e pessoas foram separadas. É muito triste, mas a gente tem que lembrar sempre que o negro africano, ele sempre foi visto como uma mercadoria, um objeto. Foi tirado dele toda a humanidade que ele tinha, né? É um período muito triste que a gente tem que estudar com muito mais atenção e vamos tratar dele numa próxima aula de uma forma mais precisa, né? De uma forma mais esclarecedora, com mais bibliografia para a gente trabalhar, né? E vamos finalizar esse ciclo de açúcar para a gente entender como que ele funcionava, porque ele vai desenvolver agora um sistema muito interessante de agricultura, né? Nós já tínhamos presente um sistema de agricultura intensivo e o extensivo. O intensivo é muito mais moderno, né? É uma coisa que já envolvia muito mais técnicas, e ela era a agricultura intensiva, sistematizada intensivamente, né? Ela dizia respeito a um espaço maior, a um território maior, e a agricultura extensiva, já era uma agricultura mais simples, que já não contava com uma estrutura tecnológica tão avançada, não tinha uma capacidade comercial ou de produzir bens tão elevada quanto a intensiva. E agora a gente vai ver esse sistema de agricultura que chama plantation. Qual que é a grande característica dele? É a monocultura para exportação. Plantation vai ser uma forma de agricultura muito desenvolvida nas Américas durante esse período que compreende a colonização portuguesa e também espanhola, né? Vai ser o nome dado, né? Esses sistemas agrícolas. E eles têm a característica de ser monoculturais, ou seja, eles são agriculturas voltadas para um tipo de produto específico, e eles são voltados também para a exportação. Então, essa produção em larga escala, que era desenvolvida dentro dos engenhos por meio do plantation, ela era feita não para ficar no Brasil, ela era feita para fora. Então, existe uma importância muito grande desse sistema de agricultura para esse momento de colonização do Brasil e também para o ciclo do açúcar no Brasil. Beleza? Agora aqui eu coloquei uma imagem só para a gente ilustrar o que seria, né, uma parte assim desse engenho, o que seria essa fábrica de açúcar. Estão ilustrados pessoas negras e possivelmente pardas, né, mas não, acredito que sejam só pessoas negras, então a gente consegue então verificar a presença massiva de escravos que vão sendo trazidos para o Brasil durante esse período de colonização para trabalhar nos grandes engenhos, e também as técnicas que vão sendo desenvolvidas dentro desses engenhos para a fabricação do açúcar e para a exportação desse açúcar, né? Bom, eu espero
espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem vir conversar comigo, vocês têm acesso aos materiais, eu deixo materiais para vocês. Se vocês não estão no nosso grupo do WhatsApp ainda, entrem em contato com a gente pelos comentários aqui, fala que vocês têm interesse. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar meu e-mail, e vocês vão poder ter contato comigo sem problema algum para a gente esclarecer isso, beleza? Bom, a nossa próxima aula, a gente vai falar, então, sobre a instalação de um governo geral até as últimas décadas do século XVIII. Beleza? E finalizamos aqui, então, esse período pré-colonial e início da colonização, porque agora a gente já tem grandes engenhos sendo criados no Brasil e nós já temos povoamentos sendo criados aqui dentro dos engenhos, dentro das nossas capitanias. E a gente vai ver se esse esquema de capitania deu certo ou não na próxima aula. Fechou? Gente, agradeço muito vocês. E é aquela coisa, teve dúvida, teve problema, entre em contato. Sempre vai ter material disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês. Tchau, tchau.